Como transformar um projeto que está guardado na gaveta, uma tese, uma dissertação, um ensaio acadêmico, ou mesmo anos de prática profissional, em um livro capaz de alcançar leitores fora da universidade ou da sua área específica? O que precisa mudar quando um texto deixa de falar apenas para os especialistas e passa a dialogar com um público mais amplo? E por que tantos autores altamente qualificados tropeçam justamente nesse momento de transição, quando tentam transformar conhecimento sólido num livro vivo, curioso, capaz de ampliar horizontes e despertar perguntas no leitor? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimas e digníssimos beletristas, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Prelo de número 135. Já faz um tempo que a gente não se encontra por aqui. O canal Escrita Criativa ele tem passado por transformações tectônicas, ou seja, elas não são evidentes, elas não aparecem imediatamente, mas elas são muito profundas e muito interessantes. E eu acho que é normal que assim seja, né? O canal tem 10 anos, faz mais de 10 anos, agora em 2026, já passaram os 10 anos. E o seu autor, ele se transforma, né? Ele amadurece, ele tem ideias, ele pensa em possibilidades, ele se cansa de algumas coisas, né? Algumas coisas já não fazem mais sentido para este que vos fala, ao passo que outras coisas vão ganhando mais proeminência, vão ficando interessantes. E muitos dessas transformações elas precisam de um momento germinal. Então, essa é a minha maneira de pedir desculpas por essa distância, por esse afastamento, e dizer que não era uma distância, não era uma distância real, que eu me sentia muito próximo, mas ao longo dessas semanas foi mais ou menos impraticável gravar um episódio novo, porque eu sempre tenho essa preocupação, esse investimento, essa preocupação em fazer um episódio que faça sentido para você e faça sentido para mim, que seja algo significativo. Não é à toa que a gente continua por aqui durante vários episódios, é porque, de algum modo, essas perguntas que eu nos faço são perguntas que eu me faço o tempo todo, né? E nosso episódio de hoje, bom, antes de falar do nosso episódio de hoje vai tratar da não ficção e de como que a gente pode desmontar alguns equívocos centrais na hora de escrever um ensaio ou na hora de escrever uma obra de divulgação científica, né? Um nome estranho, mas que pode ser resumido com a frase uma obra de não ficção, né, para um grande público, para ser publicado numa editora comercial. Uma editora que pretende, uma editora que não seja acadêmica, uma editora que não seja técnica, especializada, né? Então você está escrevendo sobre geografia e você descobriu ou desenvolveu um conhecimento que pode interessar muita gente, você não vai publicar esse livro dentro de uma editora especializada em geografia, entendeu? Você vai publicar esse livro para uma editora que publica não ficção, de modo geral. A não ficção, ela está sendo muito... Já falei disso em outros momentos, mas ela está... É a bola da vez, né? Em muitos sentidos. Ela muita gente lê não ficção. Muita gente que não lê literatura lê não ficção. Se lê muito mais não ficção dentro da prosa do que ficção, né? Porque as pessoas elas querem respostas, elas estão confusas, elas não sabem que caminho tomar, elas precisam de companhia, elas precisam de um conhecimento profundo sobre as coisas, elas querem saber para onde vai o mundo, para onde vai a história, o que as calamidades que a gente está assistindo, que a gente está vendo na televisão escondem, qual que é o sentido mais profundo disso, né? E o formato faz todo sentido, porque se você escreve uma matéria no jornal de 500 palavras, você não vai conseguir dar conta disso, né? Inclusive você tem uma editoria que não vai te permitir fazer grandes análises, você vai se ater aos fatos, né? O que tá certo, tá bom, tá correto, né? Mas se ater aos fatos pode ser tanto revelador quanto pode ocultar outros também, né? A gente já sabe disso. Da mesma forma, isso não pode ser uma matéria na televisão também, que você tem uma vinhetinha, a matéria vai ter 3, 5 minutos
de espaço num noticiário, qualquer coisa né, que o valha. O livro ele é privilegiado nesse momento, porque ele fala diretamente para as pessoas que de fato estão interessadas no tema que você quer escrever, e você amplia esse conhecimento para as pessoas. E, em contrapartida, é claro, você se torna uma autoridade nessa área. Você é convidado para falar sobre os temas que o teu livro aborda. Esses convites, por sua vez, também ampliam mais os seus horizontes, ou seja, você adquire uma rede, né, de pessoas engajadas e interessadas muito maior e fora da academia e que nomeiam as coisas de outra forma, ou seja, é uma ampliação dos horizontes. Você é convidado para outras coisas, você pode eventualmente cobrar mais caro pela sua hora, pela sua clínica, né? É um movimento também de meio que de resistência a essa constante uberização, né, da mão de obra intelectual, né? Então, um livro, ele constrói uma resistência num tempo, num universo onde tudo é meio processado e onde as pessoas estão com sede, né, de pegar uma obra nas mãos e ter um diálogo, se sentir ouvindo né, assim, uma conversa, né, se sentir partícipe de uma conversa, né. Não ficção é isso. Sempre que eu falo em Clube do Ensaio, sempre que eu falo na minha mentoria, né, que é nesse momento uma mentoria de não ficção, eu estou falando disso, desse esforço de profissionais, de acadêmicos, de contar uma história por meio da não ficção, ou seja, de narrar alguma coisa, né? Eu, ao longo desse último mês, como você já sabe, eu moro com a minha esposa no sul da França, numa cidadezinha muito pequena, no sul da França, pequena, mas não tão pequena, tem um aeroporto, tem uma atividade cultural que é meio impressionante. Aqui no Carnaval, né, a turma se fantasia de elementos da natureza, é algo muito, muito medieval, uma coisa bem interessante e bem afim com o País Basco, que tem ali sua ponte com a cultura celta e outras pontes interessantes aí, que, enfim, tá muito pano para manga, dá para falar muita coisa sobre isso. E nesse ambiente, né, entre um castelo e uma montanha e as correrias do dia a dia, né, nesse diálogo, nessa ponte que se estabelece entre o aí e o aqui, né, o lá e o cá, eu elaborei um projeto de um livro. Esse projeto de um livro que eu comecei a escrever faz pouquíssimos dias e eu publiquei na semana passada. Se você não chegou a ver a minha mensagem, dá uma olhada lá, né? Se não, você me escreve no contato@escritacriativa.net.br e pede essa ideia de projeto, de planejamento do semestre, né? E esse projeto é um projeto de não ficção. Esse projeto é um projeto de não ficção e que provavelmente vai me tomar aí o primeiro semestre de 2026. A ideia é que o primeiro semestre de 2026 seja dedicada ao primeira versão desse livro, que julho seja um descanso, agosto eu retome o livro para revisar e já entre em contato com uma editora, ou talvez um pouco antes também, mas essa é a brincadeira. E no segundo semestre, leituras, né? Leituras. Eu tenho já um outro projeto que eu penso em tocar, mas eu gosto desse aspecto sazonal, né? Isso é uma coisa que a gente discute no tatame, né? É uma formação sobre rotina de escritor, do tempo e disciplina para escrever. Esse elemento sazonal é interessante porque ele conversa muito mais com os nossos ritmos, né? Com os nossos ritmos humanos. Nós não somos máquinas, a gente não consegue, assim, dificilmente a gente consegue abraçar esse modelo de a escrita diária todos os dias do ano, né? Pouca gente consegue fazer isso. Palmas para essas pessoas, mas isso tem a ver quase com uma sociedade pós-agricultura, né? Onde você tem um trabalho recorrente, né? Na verdade é uma sociedade industrial, porque a agricultura ainda era cíclica, ou seja, você tem tempos de plantar, você tem tempos de colher, você tem tempos de semear, você tem tempos de fermentar, ou seja, eles têm ciclos, né? E ao longo do ano
os ciclos eles são variados, né? São ciclos distintos, né? A sociedade industrial, que é aquela da alienação pelo trabalho, daquela da repetição sistemática e que acaba tornando a nossa vida pouco criativa, né? Muita gente tenta aplicar esse modelo, né, pseudoprodutivo no trabalho intelectual, no trabalho de criação, e dá com os burros na água, porque você vai se sentindo esgotado, você vai cansando, você vai secando, você vai perdendo um pouco o contato com esse umbigo do sonho, né? Com esse inconsciente, porque esse inconsciente é um pouco inapreensível, ele pede um foco que é ao mesmo tempo uma distração, né? E, enfim, estou aqui fazendo uma longa digressão, mas para dizer que no momento em que você escreve uma não ficção, o que eu observo, né, o que eu observei ao longo desses últimos anos, é que existem alguns grandes equívocos, né, que a pessoa que chega com uma tese, uma dissertação, que tem vontade de transformar esse conhecimento todo numa obra de divulgação científica, né, cometem. Esses equívocos eles podem ser facilmente... alguns são mais facilmente modificados, outros exigem um trabalho interno, assim, de reflexão, de escrita, de ponderação e assim por diante. Então, o primeiro equívoco que eu queria tratar hoje é a ideia de que escrever um livro de não ficção significa transpor o material que está na tua dissertação, tirar ali o capítulo da metodologia, né? E enviar para uma editora, né? Essa editora não vai aceitar o teu original, ela vai ignorar o teu original. Ela vai olhar aquilo, vai falar aquilo não é para o meu público, né? E ela vai te mandar uma carta formal, cordial e automática, né? Ou não vai fazer nada, né? Simplesmente vai ignorar a tua mensagem. E não é isso que você quer, não é isso que... se isso acontece, muitas vezes a gente fica desanimado, fica para baixo. Mas a razão é essa, né? Um livro, para um grande público, ele não pede apenas retoques pontuais, né? Ele é uma reescrita do trabalho, né? A boa notícia é que a gente aproveita toda a pesquisa e a gente aproveita, inclusive, grande parte do material que está escrito ali, né? E que a gente pode, de fato, né, transpor. Mas existe uma nova estrutura da obra de não ficção, né? A obra de não ficção ela é muito mais dialógica, ela é muito mais arejada. A não ficção é uma oportunidade de você poder rever e revisar as suas noções e as suas prerrogativas, as suas premissas para um grande público. Esse grande público ele não sabe a maioria das coisas que é um pré-requisito de conhecimento dentro da sua área. Então você vai ter que introduzi-lo numa linguagem que seja sua, própria, ao mesmo tempo interessante, curiosa, né? A linguagem de não ficção de modo geral, muito transversal, ela conversa com outras áreas, você pode trazer exemplos interessantes. Ou seja, escrever uma tese é quase como acompanhar uma caravana no deserto. Então todo mundo tem que ir junto. Todas as referências, né? Toda essa ideia de autoridade, né? De se provar para a academia, de mostrar que você é uma grande autoridade naquela área, que você estudou, que você fez a lição de casa, né? E aí tem todas aquelas citações, tem as notas de rodapé, ou seja, todos os camelos, toda a bagagem, todas as carroças estão indo junto com você. É uma viagem muito vagarosa, né? Agora, uma obra de não ficção, ela é mais como um grupo de... uma tribo do deserto, uma tribo de pessoas sobre cavalos, vamos dizer assim, entendeu? Eles têm muito mais velocidade, eles conseguem ver, por exemplo, se você tem uma tempestade de areia se aproximando, eles sabem o que fazer, né? Muitas vezes a caravana não tem muito como se desviar, né? Se ela é interceptada por bandoleiros, né? Por ladrões,
ela não tem muito para onde fugir, porque ela é um grande bloco massivo, né? Agora, sobre cavalos, né, você tem agilidade, né? Você vai para a esquerda, você vai para a direita, você recua, né? Isso está muito mais próximo de um ensaio, né? De uma escrita de divulgação científica. E a beleza de você transpor uma dissertação para um ensaio é que toda a pesquisa está feita, ou grande parte da pesquisa está feita. Claro que alguma coisa você vai recuperar, claro que uma outra leitura atualizada você pode fazer, algum outro exemplo, algo que sirva de epígrafe, tem todo um material que você pode recolher, mas esse material é ágil, né? Ele não vai te tomar anos de trabalho, né? Ele vai participar de uma forma muito ativa na redação na elaboração do seu projeto, do seu livro, né? Então, a primeira ideia que a gente precisa desconstruir é essa transposição direta de um material para o outro. O público da não ficção, como você sabe, ele é outro, né? Se a dissertação tem como finalidade convencer os pares, né? Mostrar que você é uma autoridade, que você estudou, o grande público não está muito interessado em você propriamente. É interessante porque as pessoas falam, nossa, mas muitas vezes a não ficção coloca o pesquisador na primeira pessoa, né? É o eu, né? Eu fiz isso, eu fui para cá, eu fui para lá, eu estava interessada em estudar isso por conta disso, disso, daquilo, né? E é interessante porque, em certa medida, o texto acadêmico ele é muito mais de primeira pessoa, em primeira pessoa, do que o outro, né? Que diz esse eu, que afirma esse eu. Por quê? Porque o objetivo de uma tese, de uma dissertação, muitas vezes é ganhar um grau ali, é receber um diploma, né? É você poder ser reconhecido como doutor, como mestre, e isso cria um peso nessa figura de autoridade. Vamos pensar que muitos dos capítulos de uma dissertação, de uma tese, a finalidade do presente capítulo papapá, né? Isso não acontece num ensaio. No ensaio, assim, 4 de abril de 1548, era uma noite chuvosa quando, né, o fulano de tal atravessou as ruas né, de Lisboa, né, até a torre de não sei aonde para assinar o tratado de não sei o quê, sabe? Ou seja, é uma outra história. Agora, é claro que existe uma primeira pessoa que vai editar isso, que vai pensar em como abrir, né? Que vai deixar de se esconder atrás do formato, né, acadêmico, que é muito rígido, que é sim muito impessoal e por isso muito enfadonho, não é? Ou seja, nesse sentido ele nos confere a autoria, a liberdade e a responsabilidade que a gente tanto quis. Só que tem o outro lado da questão, que é, bom, você vai ter que tomar as suas escolhas, você tem que fazer as suas escolhas, né? E aí a gente chega num segundo equívoco, que a não ficção ela é uma narrativa, né? Ela é uma narrativa, ela demanda um arco. Isso a gente desenvolve demais na mentoria. Ela demanda um arco, ou seja, você tem protagonistas, né? Um protagonista, uma protagonista, você tem personagens, você tem muitas vezes um antagonista, que pode ser a própria ignorância em relação a determinado tema, né? Você tem um conflito ou uma série de conflitos encadeados, né? Ou um dentro do outro, como aquelas avós russas e tal, babushkas, né? Ou numa sequência, né, temporal e assim por diante. Na não ficção, sendo uma narrativa, você tem detalhes, você tem cenas, você é convidada a recorrer aos elementos da ficção para compor, né, o seu ensaio, né? E muitas vezes você tem humor, né? É algo incabível numa dissertação, numa tese, ou quase incabível, né? Claro, você pode ter sorte de ter uma ótima orientadora, né, muito arejada, que converse com outro público. Muitas vezes as áreas artísticas, né, mesmo na academia, são mais livres, né, permitem uma certa circulação, mas o humor é muito raro de aparecer num texto acadêmico, né? Porque não, você tem que ser sisudo. Agora, o sério não se identifica com ser sisudo fora da academia. A gente sabe muito bem disso, né? Eu posso contar uma piada aqui para ilustrar, né, um tema, sei lá, um determinado aspecto da literatura, e você não vai me levar menos a sério porque eu contei uma piada, né? Porque eu tratei certos assuntos com mais leveza, porque eu ponderei
certos elementos, né? Você não vai, você vai, legal, bacana, né? É entretenimento, eu descanso e aprendo ao mesmo tempo, né? Então, o humor, o arco, o conflito, tudo isso faz parte da não ficção, né? E muitas vezes, e existe um motivo, uma base para isso também, que é a seguinte: não é à toa que a Bíblia está impregnada de parábolas, não é à toa que o budismo está impregnado de anedotas e koans, não é à toa que todas as religiões têm histórias, porque desde sempre as pessoas sabem que o nosso cérebro, a dimensão mais primitiva do nosso cérebro, ou seja, aquela mais ligada à memória, não é a do pensamento abstrato, é a do pensamento sensorial e concreto, né? Então, se tem algo que você veja, se você vai para uma cidade e vê um castelo, né? Você vai ter muita dificuldade de esquecer esse castelo. Você viu esse castelo, né? Faz 2, 3 dias. Agora, se fizer 2, 3 dias que eu contei para você sobre a ideia de contemplação em Santo Agostinho, né? E desenvolver isso para você, provavelmente 85% daquilo que eu falar, te contar, você vai esquecer. Você vai esquecer, né? Por quê? Porque é abstrato. Porque muitas vezes é abstrato. E é por isso que mesmo esses filósofos, e os filósofos de todos os tempos, se preocuparam em contar histórias. As histórias, elas ancoram, né, as coisas que a gente precisa aprender, né? E para nós que vivemos num mundo cheio de falsas informações, de falsas inteligências, né, de um esforço real e concreto de desinformar, né, e de uma disposição real e concreta de uma grande parte do público em acreditar em mentiras, né, a gente precisa usar tudo que a gente tem à disposição para transmitir aquilo que é uma busca pela verdade, que nos levou, ou por uma certa verdade, por uma verdade recortada, enfim, e que levou, sei lá, 5, 10, 20 anos de pesquisa e de esforço, né, da sua parte. Então, a gente não pode prescindir da narrativa, entendeu? Não dá, não dá. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, porque a narrativa ela é muito prazerosa, né? Isso por si só já muda a cara do nosso livro, né? Isso já reestrutura o nosso livro. Mas, mais uma vez, essa é uma boa notícia se você gosta de escrever, se você tem um prazer em formular questões, em pensar com o caderno e a caneta nas mãos ou um laptop na frente, né? Em último lugar, esse movimento muitas vezes nos leva a pensar que o grande público é um público que a gente deve subestimar, né? É um grande equívoco esse, né? O público especializado, ele não é mais inteligente do que o grande público. E você vê isso nos livros de divulgação científica, né? Quando você abre um livro de um sujeito, né, como o Stefano Mancuso, que fala do mundo das plantas, né? Ou de uma Janet Malcolm, que fala sobre os limites da biografia, essas obras são sofisticadíssimas, né? Ou o Projeto Quirino, né, que é uma obra que veio do podcast, foi para um livro, né? Foi para uma publicação impressa. Você vai ver que o trabalho que foi feito, o apuro, sabe? Mesmo o prazer, a sedução, porque o ensaio é isso, né? É uma ressensualização da linguagem, né? É uma ressensualização da verdade. É muito interessante isso. A coisa passa pelo afeto também, né? Ou seja, isso é extremamente sofisticado, mas para muita gente que construiu a sua identidade ao longo de anos, né, que foi chancelado pelo discurso acadêmico, foi validado pelo discurso acadêmico, sair desse discurso assim, nos deixa desarvorados, nos deixa perdidos, né, nos deixa num estado um pouco quase que de vertigem, né? É um estado quase que de vertigem, né? Uma certa vertigem da liberdade. Eu acho que é aí que a beleza da literatura, ela nos lança para a vertigem da liberdade, né? E não podemos subestimar esse grande público, porque esse grande público é o sujeito,
né? É a pessoa que vai chegar para você e vai falar: tá, é muito legal que você está estudando isso, mas e daí, né? E daí? Essa é uma grande pergunta que assim, é uma baita pergunta. E é interessante porque é uma pergunta que, se você está falando da tua tese, se você é uma pessoa que de fato está se comunicando com as outras, né? Você está numa recepção, você está numa confraternização, você está num bar, e você conta sobre o teu estudo, você naturalmente vai incorporar esse e daí, né? Que é assim, por que que isso é interessante? Né? Por que que estudar essa personagem é legal para a gente compreender, sei lá, o anti-intelectualismo nos tempos atuais, é importante para compreender as relações traumáticas no ambiente de trabalho, é importante para compreender... Você entende? Ou seja, qual é a atualidade disso? Né? Então, de algum modo, a não ficção, ela conversa com isso o tempo todo. A não ficção, ela faz parte dessa onda, dessas ondas daquilo que está sendo discutido nos tempos atuais, né? E ela lança o seu grão de contribuição, de singularidade, de inovação. É a possibilidade de participar desse grande debate, né, constante, animado, dinâmico, que a gente vive os tempos, assim, a todo tempo, a todo momento, e que você pressente muitas vezes que está rolando por aí. E é claro que se você sempre se abrigou nas palavras alheias, nas citações, nos modos de terceiros de mencionarem os problemas e tal, isso é um desafio. Mas é um desafio interessante, é um desafio intelectual que vale a pena, né, de ser feito, né? O que realmente nos prepara para uma conversa com mais gente, né? É o que nos prepara para essa conversa. E não é, vamos dizer, começar é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que criar algo novo, não é um começar do zero. Pelo contrário, é se valer de tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já discutiu, de coisas que muitas vezes não cabiam num artigo acadêmico, né? E você acaba até deixando de pensar naquilo, porque como não cabe, né, no formato, no quadradinho, a gente começa a omitir, né? O Foucault fala muito sobre isso, né? Os gêneros discursivos, os formatos discursivos, as caixinhas discursivas. E aquilo que não entra, vamos dizer, num modo específico de falar sobre saúde, cai fora. De falar sobre psicologia, cai fora, né? A não ficção não, ela vai acolher isso, né? Ela vai acolher essa conversa, ela vai acolher as hipóteses, você vai poder fazer hipóteses, você não precisa chegar a uma grande conclusão. É legal você ter uma tese, né? Mas essa tese, ela é histórica, ela é localizada, ela não é absoluta, ela é social. Ela está aí sendo apresentada até para ser refutada, até para que você possa lançar isso no mundo e isso poder caminhar com as próprias pernas. Essa é a aventura da não ficção. E eu acho uma beleza essa aventura. É algo que me instiga, tanto que está me levando, nesse momento, a me sentar, né, mais uma vez todas as manhãs para escrever, para trabalhar nesse projeto ao longo de todo o primeiro semestre de 2026. Por que eu anuncio isso? Porque é bom anunciar. A gente convida os nossos colegas, as formações, a anunciarem aqueles projetos que vão fazer nas comunidades, porque quando a gente anuncia alguma coisa, a gente tem mais chance de concretizar essa coisa. Então é isso. Então tá aqui, você e eu tenho esse compromisso com você, entendeu? Ah, nossa, Thiago, que medo, que me dá um frio na barriga, isso, ótimo, que legal. Às vezes a gente precisa de um frio na barriga, né? Para sair um pouco da repetição, do marasmo, né? Desse movimento circular, né? Que é tão próprio das nossas neuroses, né? As próprias neuroses. Pessoal, então é isso. A gente segue essa conversa sherazadiana sobre a ficção, a não ficção. E é isso. Se você não se inscreveu ainda no programa Prelo, não deixa de se inscrever para não perder nenhum episódio. Né? Comente o que você achou aqui embaixo, coloque a sua questão aqui nos comentários do seu tocador favorito e a gente segue. Um grande abraço e até mais. Tchau!